Olá pessoal, tudo bem? Patrícia Pereira César, sócia assessora da Zau Investimentos. Hoje eu estou aqui para a gente falar mais uma vez mais um dos nossos vídeos do Papo em Alta. Hoje eu estou aqui com o Maurício Bedatti. Tudo bem, Maurício? Olá, Paty, tudo bem? Tudo bem. Maurício, para quem ainda não viu ele nos vídeos anteriores, o Maurício ele é um dos nossos assessores e sócios aqui do escritório. O Maurício ele fica hoje na unidade que a gente tem em Porto Alegre. O Maurício já tem uma super experiência aí de mercado, ele já está com a gente há algum tempo. E hoje a gente vai falar nesse vídeo sobre a parte de previdência privada. Então a gente preparou aqui algumas perguntas, a gente fez um apanhado aí das maiores dúvidas que a gente recebe, na verdade, dos investidores quando a gente está fazendo reunião com o cliente, quando a gente está conversando um pouquinho mais sobre previdência. Então, só antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, deixa só eu sempre compartilhar aqui com vocês, né? A gente trabalha bastante para que a gente possa entregar informações de qualidade para vocês, né? E isso tudo a gente tem algumas formas aqui que vocês podem nos acompanhar. Então, em primeiro lugar, para quem ainda não nos segue aqui no YouTube, para vocês nos seguirem, também a gente tem um canal super bacana no Instagram, que a gente coloca diversas informações ali, então também nos seguirem ali para quem ainda não nos segue. Então fica aqui o nosso convite. Eu estou mostrando aqui para vocês o site da Zau. Aqui no site da Zau a gente tem duas partes bem interessantes para que vocês consigam buscar informação. Uma delas é essa parte de relatórios grátis, onde a gente divulga diversos relatórios super bacanas sobre o mercado. Ele é dividido sobre a parte de renda fixa, renda variável, fundos de investimento, fundos imobiliários, e depois a outra parte aqui no nosso blog, onde vocês também conseguem essas informações. O tema de hoje, como eu comentei, é sobre a parte de previdência. Então, eu quero já mostrar para vocês um guia super bacana que a gente fez falando especificamente de previdência privada. Eu estou mostrando aqui para vocês o link, a gente deixa nas observações do vídeo, onde vocês só preenchem com as informações e já vão ter acesso a esse guia que eu estou mostrando. Então, o guia, ele vai mostrar para vocês as informações mais importantes, que são as, digamos assim, as iniciais, né? Qual é a diferença de um PGBL para um VGBL? Qual é a diferença da tributação? Então, todas essas informações, elas vão estar aqui dentro do guia, que ele é disponibilizado para vocês absolutamente de graça. O foco do nosso bate-papo é a gente conversar um pouquinho mais sobre dúvidas um pouco mais, né, acima desse primeiro nível, né? É claro que depois, para quem acessar o guia e tiver alguma dúvida, claro que os assessores vão estar à disposição para a gente poder tirar as dúvidas, né? Mas a ideia é a gente conseguir dar um passinho à frente e usar nesse nosso guia como uma forma de vocês já terem essas informações ali iniciais. Então, voltando aqui para o nosso bate-papo, então vamos começar ele de verdade. Né? Eu acho que, eu estava conversando um pouquinho com o Maurício antes, mas isso eu acho que vale para a nossa carreira, né? Eu trabalhei, né? Eu hoje faço menos essa parte de assessoria, fico muito mais ali na parte de acompanhamento do escritório, mas durante os 12 e quase 13 anos ali que eu trabalhei efetivamente sendo assessora, muitas vezes a gente se depara com o cliente sem utilizar, né, sem considerar o plano de previdência privada que ele tem como um investimento. Né? De uma forma muito engraçada, a grande maioria dos investidores considera investimentos, né, e a parte de previdência numa outra caixinha, como se ela não fosse ali né, efetivamente uma parte dos seus investimentos. Né? E por que tu entende, Maurício, que o investidor faz isso, né? Por que será que o investidor ele não considera o plano de previdência como um investimento, sendo que de verdade, né, os estudos mostram aí que é o tipo de investimento que o brasileiro mais deixa aplicado, né, a média de 10 anos. Então, por que será que a gente se depara com isso de um investidor não considerar ele dentro dos seus investimentos? Sim, eu acho que inclusive isso vem mudando, né? Se a gente olhar aí há 5, 8 anos atrás, era mais comum esse comportamento. Mas acontece ainda, as pessoas têm essa visão de segregar a previdência dos demais ativos da carteira. Eu acho que isso não é o ideal, tá? A gente pensando em conjunto, uma decisão que a gente toma em previdência, né, para a ideia de gerenciamento de risco, uma decisão que a gente toma em previdência pode complementar uma decisão que a gente toma nos demais ativos. Então, acho que pensar em conjunto é o ideal. Mas até não acho que ruim você pensar de forma segregada, desde que funcione, desde que você dê atenção para aquele recurso que está em previdência. Exato. Né? É muito comum, inclusive, no caso das previdências fechadas, porque o investidor faz através da empresa, através da profissional. A profissão dele permite que ele faça aquele aporte, a empresa permite que ele faça aquele aporte, e ele acaba esquecendo, deixando lá, e nem sabe onde é que está o recurso. Né?
Quando a gente traz esse recurso para dentro da carteira, a gente consegue enxergar melhor, consegue visualizar onde está aplicado e que comportamento histórico esse recurso está tendo em termos de rentabilidade. Agora, o que eu acho assim, quanto ao comportamento, as pessoas elas tendem a pensar um pouco dessa forma, comparando com a previdência social. Acho que existe um pouco essa relação de comparar que não faz muito sentido, porque a previdência social ela tem um regime muito diferente do regime de previdência privada. A previdência social é o regime de repartição, aonde não importa individualmente para onde aquele recurso está indo. Tá? Na verdade, aquele recurso vai para pagar o benefício para quem está aposentado atualmente, aquela lógica de financiamento, uma geração financia a outra. Na previdência privada, a gente tem o regime de capitalização, é um regime completamente diferente do regime de repartição, e alguns países, inclusive, adotam na previdência social esse regime, mas aqui no Brasil não funciona dessa forma. Mas no regime de capitalização, importa completamente aonde aquele recurso está sendo investido. Importa para o indivíduo, importa no individual. Então, esse cuidado que é algo que, quando a gente conversa e para pensar, parece bastante óbvio. Mas, às vezes, vai daquela coisa do comportamento do investidor, né? Ele faz essa relação, isso é previdência. Previdência, eu vou guardar e vai virar renda. E é isso. Não faz a relação da importância de aonde está sendo aplicado aquilo. E acho que esse é o cuidado que a gente tem que ter. O fato de pensar separado ou não, eu prefiro pensar em conjunto. Mas desde que eu dê atenção para a previdência, desde que eu saiba onde que está sendo aplicado, se faz sentido aplicar dessa forma, se está adequado ao meu perfil, se está adequado ao que eu acho que faz sentido em relação a investimentos, ok, dá para pensar separado. Né? Mas acho que é por aí. Acho que as pessoas ainda têm essa confusão, assim, um pouco de comportamento, de enxergar a previdência privada como se fosse algo como a previdência social. Mas é completamente diferente. Exato. É muito mais comportamental, né? E às vezes não enxergar que o nome pode ser previdência, mas ela precisa de acompanhamento, tu precisa saber o que está sendo feito naquele fundo, né? Que está sendo investido naqueles fundos, né? Então, quem está fazendo a gestão, né? Exato. As pessoas meio que abandonam. É um pouco dessa sensação, exatamente o que tu falou, né? Isso é muito mais comportamental. Porque, claro, né? Eu tenho previdência privada e tenho a parte de investimentos, ok, a previdência tem um motivo específico, mas eu sei, né, quais são os fundos que eu tenho, o que o gestor está fazendo, como é que funciona a estratégia. E até que acho que isso é algo que também, de alguma forma ou de outra, começou a ficar mais em evidência, né, de as pessoas começarem a cuidar mais, pelo fato de que nem tu falou, nos últimos anos a gente teve uma mudança maior nessa parte de previdência, né? A gente teve a facilidade de fazer a portabilidade, né, trocar de fundos e de instituições, na verdade. A gente não é mais obrigado a ficar numa mesma instituição e nem no mesmo fundo. A gente tem a facilidade e mobilidade de conseguir fazer isso. A gente tem fantástico no longo prazo, né, Paty? É fantástico Exato. poder contar com esse benefício no longo prazo. No longo prazo, então tu tem que cuidar dele no curto, né? Tu tem que fazer esse acompanhamento. E nesses cuidados, né? O que tu entende que são cuidados essenciais aí que o investidor tem que ter, ou para quem vai começar uma previdência, ou eventualmente um investidor que já tem a sua previdência e vai fazer uma portabilidade, né? Quais são os pontos aí que tu acredita que ele não pode deixar de prestar atenção? Tá, perfeito. Eu acho, em relação à portabilidade, para um recurso que o cliente já possui, já administrou essa previdência ao longo de alguns anos em um fundo, em outra entidade, uma outra seguradora que ele entende que faz sentido portabilizar, é importante cuidar a questão da tábua atuarial. Esse é um ponto importante. A tábua atuarial, o que é? A tábua atuarial também é conhecida como tábua de mortalidade. Ela define a expectativa de vida, é um estudo, né, que se fez previamente e define a expectativa de vida para as pessoas. E as previdências, tanto na complementar, tanto na social como na previdência privada, elas vão considerar essa expectativa de vida através da tábua atuarial. Alguns planos mais antigos, mas assim, bem antigos mesmo, a gente pegar aí os planos como o FGB, o antigo FAP, são planos que hoje a gente não ouve falar,
esses planos eles tinham algumas tábuas atuariais e a gente não enxerga mais, a tábua AT50 e a tábua AT83. É muito raro encontrar algo assim. E a partir dos anos 2000, a gente passou a ter a terceira tábua atuarial, que é a tábua AT2000. Essa tábua a gente ainda encontra em alguns planos de PGBL e VGBL, porque os planos de PGBL e VGBL, que são os planos que a gente tradicionalmente trabalha agora, aliás, os únicos que existem, né? PGBL e VGBL. Sim. Eu tenho ali entre 2000 e 2010 a possibilidade de encontrar algum plano com essa tábua em específico, até 2000. Eu tenho que cuidar na hora de fazer a portabilidade se o meu plano está nessa tábua atuarial, porque se eu penso em transformar em renda, não faz sentido mudar para uma tábua atuarial nova, que seria, hoje a gente trabalha com a tábua PREMS, a PREMS, a tábua que começou em 2010. Essa tábua atuarial passou a vigorar, ela é uma tábua que tem um ajuste a cada 5 anos, então a gente não deve mais ter mudanças de tábuas, a mudança de tábua atuarial não deve acontecer mais, então eu tenho que ter esse cuidado. Se é um plano antigo, resumo da história, eu tenho que ter cuidado para ver qual tábua atuarial eu estou, e antes de fazer a portabilidade, tanto a portabilidade interna como a portabilidade externa, é importante avaliar se faz sentido. Se eu não estou focado em transformar em renda, se eu já assumi a ideia de que eu não vou transformar em renda, isso não vai fazer a menor diferença. Exato. Mas pensando na possibilidade de renda, sim, pode fazer diferença. Esse é um cuidado. E o outro cuidado, basicamente, é conhecer quem está administrando esse fundo, qual é a estratégia desse fundo, né? Pensar se faz sentido essa mudança de estratégia para um montante relevante de recurso aplicado em previdência. Faz sentido, inclusive, pensar em mais de um fundo, né? E talvez o timing dessa mudança, eu corro um risco muito grande saindo de um perfil conservador para um perfil arrojado numa tacada só, né? É uma linha de raciocínio muito diferente daquele investidor que está começando a previdência. Exato. O investidor que está começando a previdência, ele vai fazer uma diversificação que eu acho fantástica, que a previdência te possibilita, que é a diversificação no tempo. A gente vai aportar um pouquinho cada mês, a gente vai começar do zero e cada aporte vai ter um preço específico. A gente vai entrar aos poucos e não vai correr o risco de entrar nem no pior momento, nem no melhor momento, né? Então, a gente diversifica no tempo. Pouco se fala dessa diversificação. A gente fala muito da diversificação de carteira, colocar um pouquinho em cada caixinha, mas a diversificação de tempo, a diversificação no tempo, ela é super relevante e acaba casando muito bem para aquele investidor que está começando previdência. E eu entendo que, se ele tem perfil, ele pode, inclusive, concentrar o risco em previdência, porque ele vai fazer essa diversificação, ele não vai entrar de sopetão em um fundo. E a gente viu o que aconteceu esse ano, né? Se você decidiu colocar 10%, nunca foi arrojado, aí decidiu montar uma carteira diversificada, colocou lá 10%, 15% em ações em fevereiro, março, acabou pegando um período bem ruim. Exato. Esse risco a gente evita com a diversificação no tempo. É isso. Legal. Não, isso é super importante, né? Tu comentou da tábua, isso é algo que dificilmente alguém presta atenção, né? Então é muito legal, né? Claro que a gente falou, é específico para os investidores que pensam em transformar em renda, mas essa é uma questão que dificilmente as pessoas nem sabem que existe, né? Então eu acho que vem muito, inclusive, da nossa profissão, né? De assessorar a pessoa, de explicar para ela essa diferença. Aí depois tem a diversificação, que foi o que tu falou, que ela já é mais, né? Digamos assim, ela já faz mais parte das conversas do dia a dia, né? Então, até pensando nisso, né, existe muito questionamento no mercado, e não é uma unanimidade entre, se vocês pegarem diversas pessoas do mercado diferentes, de que a previdência privada é, de fato, a melhor forma de fazer né, de se preparar para uma aposentadoria, né? Muitas pessoas discutem se os planos de previdência privada são a melhor alternativa, se não é a melhor alternativa, eventualmente, em vez de ter um plano de previdência, colocar tudo dentro da carteira de investimentos, se não é melhor comprar Tesouro Selic, se não é melhor comprar NTN, né? Então, como é que tu entende né, de que forma a gente pode pensar em colocar a previdência dentro desse planejamento? Quais são as alternativas que a gente tem de diversificar? É possível, né? Que a gente falou, dá para a gente colocar em 2 fundos, mas como a gente pode fazer isso?
E eu queria te perguntar também se tu acredita que tem um efeito psicológico da previdência, né? Porque na previdência muitos investidores eles acabam tendo aportes mensais, ela vira quase que uma dívida, né? Ou é um boleto ou é um débito automático. Tu acredita que isso é um fator que pode ajudar o investidor ao longo do tempo? Sim, sim, sim. Acho que sim, porque quando a gente fala de planejamento financeiro, o fator psicológico é muito importante, né? Eu colocar dentro do meu planejamento de orçamento, determinar que aquele recurso vai como uma dívida, né, para a minha aposentadoria, o compromisso que eu tenho comigo mesmo, tem um fator psicológico, né? Eu não de tomar uma decisão de investimento por conta desse fator psicológico apenas, né? Então, Maurício, mas se eu posso organizar minha previdência de outra forma, eu posso organizar minha aposentadoria de outra forma, por que eu vou fazer previdência? É uma pergunta que, como você colocou, surge bastante essa dúvida. Eu acho que só o fato de a gente estar discutindo isso já é ótimo. Significa que as pessoas estão se preocupando com a aposentadoria. Então, ter um planejamento de aposentadoria é primordial para qualquer pessoa. Faça isso dentro de previdência ou não. Você pode optar por não fazer isso dentro de previdência, por algumas convicções, por alguns motivos, mas é necessário pensar em aposentadoria. É fundamental. Só que a previdência ela foi desenhada para isso. Ela tem algumas vantagens que no longo prazo só ela tem. Exato. Então, por isso, esse é o motivo principal. O fator psicológico que você colocou é super relevante. Eu acho que faz muita diferença, sim. Mas a decisão de investir em previdência, ela tem que passar, na minha opinião, pelos benefícios que a previdência tem, que são muitos, muitos, né? A gente, quando desenha um planejamento de aposentadoria, a gente está desenhando um planejamento que às vezes a gente está falando de 20, 30 anos ou mais. Então, a primeira grande vantagem que a gente já citou aqui da Previdência, que é a portabilidade, ela me dá a tranquilidade de saber que eu não estou casado com aquela seguradora por 10, 20, 30 anos, ou também não estou casado com essa estratégia de investimento por 10, 20, 30 anos. O que seria ruim a gente pensar num horizonte de tempo tão grande. Então, essa já é uma grande vantagem. A outra grande vantagem da Previdência é que, se eu fizer conta, eu vou perceber que é uma vantagem muito, muito importante. E isso deve estar no e-book, deve não, está no e-book. O e-book fala bastante disso. É a vantagem, a possibilidade que eu tenho de diferir imposto de renda. O diferimento fiscal é uma vantagem que talvez ela não faça muita diferença no horizonte de 1, 2 anos, mas ela faz uma diferença enorme no horizonte de 5, 10, 20, 30 anos, então nem se fala. O diferimento fiscal faz muita diferença, é uma vantagem enorme. E o diferimento fiscal, eu posso pensar, inclusive pelo aspecto da portabilidade, que nem a portabilidade, nem essa mudança de estratégia me onera em custo. Exato. Né? Exato. Então, Ela mantém o que tu já teve de vantagens adquiridas, digamos assim, ela é mantida mesmo isso. na portabilidade, né? Perfeito, perfeito. Fora as vantagens para quem faz a declaração completa e tem a possibilidade de restituir, né? Que também está no nosso e-book, que é para quem faz o investimento em PGBL. Exato. Mas, basicamente, é isso. Acho que conhecer, né? Por que fazer investimento em previdência? Né? Se eu simplesmente, então, daqui a pouco nem estou pensando em renda, estou pensando em juntar o dinheiro para usar lá na frente. Eu posso fazer isso de diversas formas e posso realmente fazer. Mas se você olhar para a previdência privada, vai ver que existe muita vantagem em pensar nessa estratégia de previdência. Ainda mais com a abertura que teve nos últimos anos, que possibilitou gestores, os melhores gestores do mercado hoje estão trabalhando com previdência, tem excelentes fundos de previdência e a gente já não encontra muita diferença entre um fundo fora de previdência e um fundo dentro de previdência. Pouca coisa a gente não tem acesso em previdência, né? Coisas bem específicas. Agora, eu encontro, por exemplo, fundos de ações, eu tenho excelentes fundos de ações dentro de previdência. Taxas de administração também, elas são muito parecidas com as taxas de administração dos outros fundos. Então, comparar, avaliar isso
e tirar essa ideia de que eu pago para colocar em previdência, porque isso realmente aconteceu no passado. Eu pagava caro para colocar em previdência. Eu tinha taxas de administração muito maiores nos fundos de previdência do que nos demais fundos. Isso acontecia, sei lá, também, nesse mesmo horizonte, 5, 8, 10 anos atrás. Se a gente comparar, a diferença de rentabilidade era muito grande, fora os custos de taxa de carregamento, que era muito comum a gente encontrar nos planos. Isso não existe mais, né? Então, sim, faz muito sentido pensar em previdência para planejar a aposentadoria. Exato. Eu acho que é até legal a gente comentar, tu tinha falado ali rapidamente antes sobre a parte da previdência privada fechada, né, que são aquelas que a gente tem, né, eu sou um profissional de uma empresa e a empresa tem um plano fechado, né, um plano de previdência. Eu acho que é legal a gente passar rapidamente ali sobre qual que é a vantagem desses planos, né, por que eles podem ser interessantes para o investidor e também entender, né, é possível fazer portabilidade desse plano, quais que são as melhores alternativas? Sim, é possível, é possível. A gente pode fazer a portabilidade, existem algumas regras específicas, né? Você precisa conhecer, entender como que funcionam essas regras, entender se faz sentido para você fazer essa portabilidade, mas ela é possível sim. Agora, acho que vale a gente reforçar em relação a essa possibilidade de investimento, ela é fantástica, né? Quem tem essa possibilidade de fazer, tem que aproveitar. Poxa, em alguns casos a empresa aplica 100% do que eu aplicar, então ela dobra. Eu estou aplicando lá 5, 10% da minha renda, a empresa está complementando dobrando o valor, fazendo um aporte igual ao que eu faço. Esse investimento a gente não concorre com ele, esse investimento é fantástico, tem que aproveitar mesmo. É uma pena que algumas pessoas deixem de aproveitar, é uma pena porque realmente é um excelente benefício que muitas empresas oferecem. Eu só tenho que aí cuidar para não cair nessa de esquecer aquilo e, pô, não sei nem onde é que está aplicado, né? Tem que saber o que a empresa está fazendo, quem que responde, qual é a seguradora que responde por aquela administração e quais são as possibilidades de investimento, né, que eu tenho dentro desse plano. Agora, depois do período de acumulação, faz sentido eu olhar para esse plano e considerar a ideia de ter uma entidade aberta, né, um plano em alguma outra instituição, que tem aqui, inclusive, a gente tem bastante opção aqui na XP, avaliar se faz sentido essa mudança, né? Faz bastante sentido depois do período de acumulação. Exato. Eu acho que é importante a gente reforçar, né, para as pessoas aproveitarem a oportunidade, dois, né, desde o que a gente falou desde o começo, é não esquecer, né, eu acho que essa é a parte mais importante. E já chegando aqui no finalzinho do nosso vídeo, né, para a gente poder finalizar, a gente já comentou que a pessoa pode ter mais do que um fundo dentro da carteira, né, existe uma carteira perfeita, ideal, de previdência privada, e como é que o assessor pode ajudar o investidor, né, na hora de escolher o plano, de saber se faz sentido? Sim, sim, legal. Eu acho que não existe uma carteira ideal, existe o que faz sentido para o perfil de cada cliente, de cada investidor, e do objetivo, do momento de vida que ele está, né? Então, eu estou iniciando a previdência. A gente tem que se preocupar muito mais com a dinâmica de possibilidade de investimento, né? O que eu consigo separar do meu orçamento para aplicar propriamente aonde que está aplicado. Embora seja, sim, obviamente importante eu escolher um bom fundo, mas no curto prazo eu ainda vou ter um recurso pequeno ali alocado, né? Então não adianta eu querer fazer uma diversificação enorme, colocar em 2, 3, 4, 5 fundos, porque vai me dar mais trabalho do que qualquer outra coisa. E para esse caso em específico, quando a pessoa está começando, eu vejo muito sentido em pensar em colocar risco nesse aporte, porque, de fato, é um investimento que está sendo planejado para longo prazo, vai ser um investimento que eu vou colocar aos poucos, então tem a lógica que eu comentei da diversificação no tempo. E, exato, eu acho que faz bastante sentido escolher um bom fundo de ações, ou talvez um bom fundo multimercado, e iniciar os aportes. A partir do momento que eu tenho um montante maior, um montante mais relevante de investimento, eu posso pensar em distribuir em mais de um fundo, fazer uma portabilidade parcial, e que é o que a gente faz quando o investidor já está naquela fase
de administrar o seu patrimônio acumulado em previdência. Esse recurso que está alocado em previdência, a gente não vai ver sentido de tirar de previdência se não for para usar. Não vai fazer sentido. Eu tiro de previdência para quê? Fazer outro investimento dentro de previdência. Então, é um conselho que eu nunca dou. Tirar de previdência para fazer outra coisa. Não, a gente tira quando precisa utilizar. Só que aí precisa administrar muito bem esse recurso. Quando eles estiverem em previdência, aí sim a gente tem que pensar numa carteira diversificada que respeite o perfil de cada investidor, mas sim que considere também o que a gente tem de expectativa pensando para frente em perspectiva econômica, o que faz sentido para uma carteira de investimentos. E hoje a Previdência possibilita que você tenha um recurso alocado, parte do teu recurso alocado, inclusive 100% em ações. Exato. Agora, Paty, quando que começou isso, mas acho que foi ano passado. Foi ano passado, isso. Ano passado, né? Antes a gente tinha um limitador, hoje não tem mais essa limitação. Eu posso colocar 100% do meu recurso de previdência. A única limitação que tem é que tem que ser investidor qualificado para entrar em, Perfeito. Em fundo que é 100%. Investidor qualificado. Mas ele está disponível, exato. Isso. Se não, o investidor que não se enquadra no perfil qualificado, ele pode contar com fundos de ações de até 70% de participação e fundos de ações de até 49% de participação. Fundos de investimento com até 49% de participação em ações. Então, não existe, na minha opinião, uma carteira perfeita, mas existe a gente entender cada caso, inclusive avaliar se faz sentido para o investidor estar começando a pensar em previdência, se faz sentido ele começar colocando em previdência. Porque no curto prazo a previdência não é legal. No curto prazo a previdência, se eu precisar usar o recurso no curto prazo, nesse sentido que eu falo, se eu necessitar usar o recurso, desmanchar aquele planejamento de aposentadoria, eu não vou ter feito um investimento legal, porque eu vou pegar uma tributação muito alta. Então, eu recomendo iniciar o aporte em previdência quando eu tenho a segurança de que eu não vou precisar desse recurso. Talvez você possa até começar aos pouquinhos em alguma outra modalidade de investimento, e quando eu tenho a tranquilidade, porque eu preciso pensar dentro do meu orçamento as coisas em conjunto, né? Eu preciso pensar na previdência, mas eu preciso pensar na reserva de emergência e eu preciso pensar também em algum recurso de médio prazo que eu vá investir. Então, o ideal é pensar as coisas em conjunto. E talvez a previdência não seja o melhor investimento para quem está começando do zero. Agora, no longo prazo, ela é imbatível. Ela é imbatível. A gente não falou também da sucessão patrimonial, que é algo super importante dentro da Previdência. É super, super, super relevante, porque eu passo a administrar, acumulei um patrimônio importante ao longo de alguns anos. Eu estou na fase de utilizar esse recurso. Se eu fizer alguns cálculos, talvez eu perceba que eu não vou usar o recurso integral. Talvez eu perceba que boa parte desse recurso vai ficar para os meus familiares, vai ficar para os meus herdeiros. E aí a Previdência tem essa vantagem. Ela é muito utilizada para planejar essa sucessão patrimonial pela vantagem que ela possui de funcionar como um seguro na hora do inventário, né? Na hora da distribuição do recurso. Enfim, são motivos diferentes para você acessar a Previdência. Né? Uma pessoa que tem um perfil jovem, ela tem um motivo completamente diferente de uma pessoa numa idade já de parar de trabalhar, né, e administrar patrimônio, mas ambos têm motivos, sim, para pensar em previdência. Legal. Eu acho que aí que entra a função do assessor, né? É ter essa, né? Essa é a nossa capacidade, digamos assim, né? O que a gente tem de conhecimento, de entender o que pode fazer mais ou menos sentido dependendo do momento que o investidor tiver. Então, certamente né? Esse é o motivo pelo qual que eu te chamei aqui. Eu sei que tu é, né, excelente fazendo isso, nessa diligência com o investidor. Eu acho que essa é a parte mais importante do nosso trabalho. Maurício, te agradeço muito por todo o teu conhecimento, parabéns pelo conhecimento, parabéns pela diligência aí na hora de auxiliar os investidores também, num assunto que pode parecer, para mim ele é banalizado demais pela importância que ele tem, né? Que nem tu falou, tem milhares de motivos para a gente colocar na mesa e entender como é que funciona. Então agradeço mais uma vez pelo teu tempo, parabéns pelo teu trabalho. Espero te ver aí muito breve em um próximo vídeo. Até mais. Legal, obrigado, Paty. Fica essa mensagem final de pensar em previdência, pensar em aposentadoria, né? E se questionar, ok,
faz sentido para mim pensar numa previdência privada para planejar a minha aposentadoria, vamos conversar e vamos entender se faz. Mas pense na sua aposentadoria, porque isso é É fundamental. Se eu me essencial. guardar hoje, lá na frente, a gente está vendo, passamos por uma reforma da Previdência Social agora, não é a primeira e nem vai ser a última. Exato. Né? Então, se eu não pensar, ninguém vai pensar por mim. Exatamente. Então, fica essa mensagem final. E estamos aí para conversar sempre que formos. Exato. Obrigada mais uma vez. Até mais. Obrigado, Pati. Até mais.